Oi, pessoal, Henrique na área, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Filosofia com Óculos. E hoje eu vou ter uma conversa muito especial. E antes de eu apresentar o meu convidado, eu vou ler um texto para introduzir essa conversa. É um texto do Bertolt Brecht, o dramaturgo alemão, pai do teatro épico, né? E o texto se intitula Se os Tubarões Fossem Homens. E o texto diz o seguinte, abre aspas para ele. Se os tubarões fossem homens, perguntou a filha de sua senhoria ao senhor K, seriam eles mais amáveis para com os peixinhos? Certamente, respondeu o senhor K. Se os tubarões fossem homens, construiriam no mar grandes gaiolas para os peixes pequenos, com todo tipo de alimento, tanto animal quanto vegetal. Cuidariam para que as gaiolas tivessem sempre água fresca e adotariam todas as medidas sanitárias adequadas. Se, por exemplo, um peixinho ferisse a barbatana, seria imediatamente aplicado um curativo para que não morresse antes do tempo. Para que os peixinhos não ficassem melancólicos, haveria grandes festas aquáticas de vez em quando, pois os peixinhos alegres têm melhor sabor do que os tristes. Naturalmente, haveria também escolas nas gaiolas. Nessas escolas, os peixinhos aprenderiam como nadar alegremente em direção à goela dos tubarões. Precisariam saber geografia, por exemplo, para localizar os grandes tubarões que vagueiam descansadamente pelo mar. O mais importante seria, naturalmente, a formação moral dos peixinhos. Eles seriam informados de que nada existe de mais belo e mais sublime do que um peixinho que se sacrifica contente, e que todos deveriam crer nos tubarões, sobretudo quando dissessem que cuidam de sua felicidade futura. Os peixinhos saberiam que este futuro só estaria assegurado se estudassem docilmente. Acima de tudo, os peixinhos deveriam rejeitar toda tendência baixa, materialista, egoísta e marxista, e denunciar imediatamente aos tubarões aqueles que apresentassem tais tendências. Se os tubarões fossem homens, naturalmente fariam guerras entre si para conquistar gaiolas e peixinhos estrangeiros. Nessas guerras, eles fariam lutar os seus peixinhos e lhes ensinariam que há uma enorme diferença entre eles e os peixinhos dos outros tubarões. Os peixinhos proclamariam são notoriamente mudos, mas silenciam em línguas diferentes e por isso não se podem entender entre si. Cada peixinho que matasse alguns outros na guerra, os inimigos que silenciam em outra língua, seria condecorado com uma pequena medalha de sargaço e receberia uma comenda de herói. Se os tubarões fossem homens, também haveria arte entre eles. Naturalmente, haveria belos quadros representando os dentes dos tubarões em cores magníficas e as suas goelas como jardins onde se brinca deliciosamente. Os teatros no fundo do mar mostrariam valorosos peixinhos a nadarem com entusiasmo rumo às gargantas dos tubarões. E a música seria tão bela que, sob seus acordes, todos os peixinhos, como orquestra afinada, a sonhar, embalados nos pensamentos mais sublimes, precipitar-se-iam nas goelas dos tubarões. Também não faltaria uma religião, se os tubarões fossem homens. Ela ensinaria que a verdadeira vida dos peixinhos começa no paraíso, ou seja, na barriga dos tubarões. Se os tubarões fossem homens, também acabaria a ideia de que todos os peixinhos são iguais entre si. Alguns deles se tornariam funcionários e seriam colocados acima dos outros. Aqueles ligeiramente maiores até poderiam comer os menores. Isso seria agradável para os tubarões, pois eles, mais frequentemente, teriam bocados maiores para comer. E os peixinhos maiores detentores de cargos cuidariam da ordem interna entre os peixinhos, tornando-se professores, oficiais, polícias, construtores de gaiolas, etc. Em suma, se os tubarões fossem homens, haveria uma civilização no mar. Então, pessoal, com esse texto eu vou introduzir o professor Marcos Cardoso da Silva, que eu vou chamar carinhosamente de Marquinhos. Ele é professor de Sociologia do IFE Fluminense Campus Macaé. Ô Marquinhos, seja bem-vindo, cara. Oi, Henrique. Se apresente e conta um pouco para a gente da sua história e se você puder fazer um comentário desse texto, se esse texto te tocou, se ele se relaciona com o nosso assunto, fica à Primeiro vontade. os tubarões aí estão mais para os CEOs, né? O Brett ainda não tinha essa nomenclatura toda aí disponível, né? À época. Mas o primeiro é agradecer o convite, né, Henrique, pelo
a lembrança do nome, o convite. Sempre bom bater um papo com boas cabeças e sempre que a gente se encontrou foi sempre rico. Fico muito feliz pela lembrança do nome, é um prazer grande estar aqui conversando contigo sobre qualquer coisa sempre, né? Sempre legal bater papo com você. É, o, como você falou, sou professor de sociologia em Macaé, sou uma cria do Darcy Ribeiro barra Luiz Inácio Lula da Silva, né? Quer dizer, estudei a graduação, mestrado, doutorado no início desse século na UENF, na Universidade Estadual do Norte Fluminense, que o Darcy inventou uma universidade no interior para ver o que ia dar naquela terra conservadora, que bebeu muito e tem muitas raízes no modelo Casagrande e Senzala. E uma das coisas que deu lá foi a minha possibilidade de estudar ciências sociais, do qual eu tenho muito orgulho de ter conseguido estudar lá e perto da minha casa, da minha família. Né? A universidade no interior tem um papel muito grande, né? Assim como os IFES que também interiorizaram por aí, né? Abrindo espaço para a gente conseguir trabalhar e hoje, quem sabe, né? Também encontrar esses espaços, né? O texto do Brecht sobre o, o texto do Brecht é muito do que a gente, né, se propôs a conversar aqui, falar sobre como, né, os tubarões estão soltos por aí, moldando as civilizações dos peixinhos, correndo cada vez mais para a boca do tubarão, né? Isso me lembrou falando sobre essa guerra cultural aí contra os peixinhos, né? Me lembrou de uma vez que eu estava num bar tomando cerveja com um amigo antropólogo e outro filósofo. E chegou um rapaz para vender doces para gente, né? Antes da pandemia, isso. Abordou a gente para vender uns docinhos e me lembro que ele não foi vender um docinho, ele queria oferecer uma experiência né, degustativa. E ele veio com aquele linguajar todo corporativo, né? E trazendo aquilo ali. E quando ele saiu, aquilo deve funcionar em algumas mesas, mas quando ele saiu da nossa mesa, a gente estava apavorado, né? Porque um moleque de 17 anos, 11 horas da noite, devia estar na escola, devia estar na universidade e não, né, batalhando pelo pão do outro dia. Me lembro que quando ele saiu, a gente ficou apavorado mesmo. Como é que se compra uma ideia, né? E uma visão de mundo da goela do tubarão, lembrando do Brecht aí, né? Mas é isso, Henrique, vamos nessa. Vamos nessa. A gente está aqui hoje para falar sobre o poder do dinheiro, a financiarização, né? Quem manda realmente no mundo. E eu tenho algumas perguntas aqui para você, né? Essa história deve, sobretudo, começar com o nascimento dos bancos, né? Você conta um pouquinho para a gente da história dos bancos? O banco é interessante pensar, né? Falando rapidamente pela história, pegando a história, né? Dá para a gente entender bem a função dos bancos. Inclusive, foi uma função muito renegada na sociedade, né? A ideia de emprestar dinheiro a juros, né? Nunca foi bem vista, né? Se você sempre foi relegado aos grupos excluídos, né? Não é à toa que hoje, se você pegar os grandes bancos do mundo, geralmente são de propriedade de judeus, né? Justamente por esse tempo em que fazer esse tipo de transação era coisa de excluído e excluído aquele tempo os judeus. Hoje não, né? Hoje ser banqueiro é orgulho, né? Alegria, né? As pessoas, né, veneram, né? É engraçado isso, né? Até algumas indicações que a gente vê do Banco Central, né? Não lembro exatamente o nome, mas um sócio do Itaú, há alguns anos atrás, foi presidente do Banco Central. E como que você tem alguém que regula a economia dentro da economia privada, né? Mas isso não foi levado em conta. Isso foi o que foi levado em conta, o que se destacou à época foi que
alguém do ramo assumia, né, o Banco Central. Então, já que ele estava no Itaú, ele entendia de banco, ele estava apto para lá. Ele deu uma declaração de que não haveria problema nenhum, que ele ia se desligar do conselho do Itaú enquanto estivesse no Banco Central, como se uma coisa não tivesse relacionada à outra, como quem regula a economia não pudesse, né, lidar com informações privilegiadas o tempo todo, né? Mas, Marquinho, qual é a função social dos bancos, cara? Por que os bancos estão aí? Essa é uma grande pergunta, né? Porque uma escola, a gente sabe o que tem, né, de função social, Sim. que entrega para a sociedade, educa as pessoas, informa, traz o que a ciência construiu ao longo do tempo. Um hospital, a gente sabe o que entrega, né? Ajuda as pessoas a lidarem com as doenças do corpo, e da alma, da mente. Agora, o banco, fica difícil você responder, né? O que ele traz para a sociedade em si. De repente, facilitar algum crédito, facilitar uma outra transação, a que custo? Né? Dava para viver sem eles? Né? Se a gente não encontra a função social, né, o que o banco entrega acaba indo junto no barco. Né? É uma questão bem interessante de pensar essa. Eu gosto muito nesse sentido, do Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai, enquanto guerrilheiro, né, nos anos 70 no Uruguai e roubava bancos, né, e uma vez preso e acusado de roubar bancos, disse: crime maior do que roubar um banco é abrir um banco. Eu queria que você explicasse para a gente o que acontece nos bastidores do banco, né? E aí já entrando no assunto da financiarização, porque eu até anotei aqui no nosso conversa preliminar, né? É o seguinte: como o mundo caminhou dos anos 70 para cá para uma estrutura econômica perversa. Você pode contar um pouco dessa história? Eu acho esse processo chave. Né? O processo de financiarização da economia, ele reajusta o papel dos atores macroeconômicos da economia, né? E você entender esse processo é muito importante para você compreender onde estamos em termos de correlação de força, qual a possibilidade de ação de cada ator e como isso se construiu e como isso mudou a dinâmica. Eu me lembro quando estudei Economia 1 lá na UENF, né? Sempre ouvia falar que no tripé macroeconômico, quer dizer, empresas, família e Estado, né? O maior agente entre eles é o Estado, né, por conta de toda a força que tem em relação aos outros. Quer dizer, o Estado, por exemplo, tem muito mais força de pagamento que qualquer ator dentro da macroeconomia, porque o Estado ele recebe dinheiro dos impostos gerados, tudo que é produzido, tudo que é trocado, né, dentro do seu território. Então, quer dizer, aquilo não vai acabar, né? A empresa, a família, nesse sentido, em comparação, tem sempre menos força dentre os atores macro. Né? E aí, para você entender como que isso mudou, como isso subverteu, né, e temos hoje um cenário completamente diferente, é fundamental entender o processo de financiarização. Se você me permitir, Henrique, vou apresentar aqui um Prezi. Fique à vontade, Marquinhos. Deixa eu só ver se eu consigo colocar aqui para. Vou colocar um Prezi aqui para. Ilustrar o que você está falando, né? Isso. E você trabalha esse assunto com suas turmas do médio, Marquinhos? Trabalho, trabalho. E Henrique, os alunos gostam da discussão, não gostam muito das conclusões, que elas são um pouco perturbadoras, né? Mas, mas Imagina. gostam de entender quem não gosta, né? De entender o que o rodeia, né? Entender É. como é que a dinâmica está funcionando, né? E como é um elemento chave muito pouco falado, discutido e até novo, né? Dentro da economia mundial,
É muito interessante. Aí, como a gente está falando dessa coisa dos anos 70 e 80, como você lembrou bem, né, Henrique? Lá nos anos 70 e 80, você tinha ainda esse modelo, como eu disse, o Estado forte, maior agente financeiro, né, um agente com maior capacidade de pagamento que os outros, justamente por ser financiado, né, pelos impostos, pelas trocas e tudo mais. Quer dizer, por mais que as empresas, as famílias tivessem força, né, nunca tanto quanto um Estado. Né? O Estado não acaba, as pessoas continuarão a viver ali. E até os anos 70 era assim. Né? E aí, de outro lado, você tinha um mercado financeiro, que até os anos 80, ou principalmente ali no boom do petróleo, né, você, Henrique, com certeza viu, e quem está ouvindo a nossa conversa também deve se lembrar da crise do petróleo nos anos 70, como aquilo, né, despertava problemas na economia mundial. Né? Houve um boom do petróleo ali nos anos 70 e 80, e aquelas riquezas formadas ali não conseguiam espaço para escoar. Né? O que é escoar? No sentido de fazer com que aquele dinheiro gerasse dinheiro. Né? É o sonho de cada um hoje, né? O sonho de muita gente hoje. Começou lá com a Betina lá no YouTube e não parou mais, né? Aquela coisa da propaganda Betina de ganhar 1 milhão, que ela ensinava a forma de ganhar 1 milhão. E nos anos 70 e 80 não se conseguia espaço para ganhar dinheiro com especulação, muito por conta das regulamentações nacionais que vieram lá da crise de 29, né, com a quebra da bolsa e tudo mais, o New Deal, e a ideia de que haveria que a ideia toda do New Deal e da cobrança das regulamentações nacionais era que se evitasse de que quem ganhasse dinheiro fizesse isso sem produzir nada, né? sem produzir um parafuso, ficar milionário porque tem dinheiro. E como que eles fizeram isso? Por exemplo, primeiro oferecendo juros baixos, né? Às vezes mais baixos que a inflação. Ou seja, quem investia dinheiro acabava deixando dinheiro lá parado, perdendo o poder de compra, né? Ao final das contas. E também com impostos sobre os dividendos, quer dizer, quem tinha lucro, né, os dividendos, os lucros sobre os investimentos nessa natureza, tinha ainda que deixar um pedaço para o Estado. Né? Então não valia a pena. Então, para o cara ganhar uma grana, né, ele tinha que gerar outros tipos de negócios, produzir outras coisas, gerar emprego. E fazer a riqueza circular, né? Exatamente, não podia ficar com a riqueza acumulada, Uhum. né, e ganhar dinheiro só porque tinha dinheiro. Né? Até os anos 70 era assim, né? Até os anos 70 e 80 sim. Até que surgiram as offshore, né? Que aí é o ponto de virada do negócio. Os offshore, né? Henrique lembra bem, mas para quem está ouvindo e não lembra, o Paulo Guedes tem offshore, tem negócios offshore. E eu quero que você explique daqui a pouco, Marquinhos, o que significa o ministro da Economia ter uma offshore, ter dinheiro em offshore, né? Pois é, Qual que é a problemática envolvida nessa questão? pois é. O processo é quase que autoexplicativo, né? Porque o que acontece? Com a abertura das finanças offshore, eu trabalho aqui em Macaé também fácil, porque aqui a gente tem uma região de petróleo, né? Falar offshore, todo mundo já entende que é além mar, mas quem está longe do mar aí em Minas, né? Uma pena, né? Para os mineiros, mas alguma coisa também tinha que faltar nesse estado, né? E nas finanças offshore abriram uma brecha para que as transações offshore acontecessem além mar, ou seja, desconectadas de território. Né? Desconectadas de território, e aí. Além do crivo da lei, digamos assim, né? Exatamente, exatamente. Desconectada das regulamentações Uhum. nacionais, não é? Sim. E aí o golpe, né? Não tem outro nome. O golpe está aí. Né? Se fosse um meme, era o golpe está aí e agora. Né? Porque dá o drible nas regulamentações, que a gente estava falando agora há pouco. Né? Ou seja, as regulamentações que orientam o nosso dinheiro não orientam o dinheiro do Paulo Guedes, né? Exatamente. E não orientam desde os anos 70 as grandes fortunas do mundo.
não sim. é? E aí que está o problema, né? Aí que começou o problema, aí que foi a brecha no sistema que deu o problema, né? Porque aí eu não precisava pagar, não precisava. Ô é, Marquinho, esse problema essa questão do offshore que permitiu a pessoas e empresas, famílias e empresas acumularem muito dinheiro, causou um desequilíbrio nessa balança macroeconômica, né? Porque se o Estado tinha um peso e o peso menor era das famílias e das empresas, hoje isso mudou, né? Essa lógica, essa é, dinâmica entre essas três pernas mudou, né? exatamente, porque aí eles, além de acumular mais dinheiro, porque não precisava pagar mais impostos, né? Eles conseguiram a liberdade de especular. Quem pagasse mais juros era onde ele colocava o dinheiro, né? E aí você tinha alguns estados que estavam em desenvolvimento, como o nosso, né? Que adoraram, né? Essa oferta de investimentos aí e vamos colocar dinheiro aqui, né? Traz para cá, né? Mas E essa, a questão que eu quero levantar é a seguinte: isso permitiu o seguinte fenômeno, né? Essa é a minha tese. Famílias e empresas teriam o mesmo peso decisório de estados. É isso mesmo, Marquinhos? é, É, eu teria uma diria, influência, né, por trás dos bastidores, digamos assim, né? eu diria, Henrique, que hoje as empresas estão maiores, algumas empresas são maiores que muitos estados, né? Caramba, isso é muito perturbador. É, isso é muito perturbador, pô. E se para você observar, eu te dar, né, dois dados. A Apple bateu há 2 anos atrás o valor de trilhão na Bolsa de Valores. Nenhuma empresa na história tinha batido esse valor, né? Isso é maior que muito estado, né? Outro dado assim notório, né, que a gente pode observar é que a viagem ao espaço, por exemplo, as corridas espaciais que nos anos 70, 80 eram feitas pela NASA, né, pela União Soviética, né, com Sputnik e tudo mais, né, agora são feitas pelos bilionários. É o Bezos que vai lá, né, tomar cerveja com os amigos dele no espaço, dando voltinha, olhando para a Terra, né? Quer dizer, esse poder de investimento que não é pouco, né? Um poder de investimento de corrida espacial, né, de viagem espacial, agora não se dá pelo Estado, se dá na pessoa né, na pessoa física, de uma família. Né? E eu acho que esse processo de financiarização ajuda muito a entender. E essa brecha da offshore foi muito bem usada. Né? Não, É, a minha questão é a seguinte: já que eles têm um peso de um Estado, nada agora os impede de cooptar o próprio Estado, né? De fazer do Estado um refém de seus interesses. Eu acho que essa que é a grande sacada, né? exatamente, exatamente. Lembrando que o Estado teria que, vamos dizer assim, privilegiar tipo assim, a maioria, né, a coletividade, né, o interesse de todos, o interesse comum de todos, né? E essas pessoas privilegiariam os interesses que são delas das empresas, né? Então, essa é a grande Sim. diferença. Ah, esse é um grande problema, né? Esse é o grande problema de toda essa estrutura, né? Porque o Estado, que até então, nos anos 70, tinha essa maior força dentre os agentes e com todos os problemas que a gente pode apontar para o Estado, né, Henrique? Você comentou comigo que falou sobre representatividade e todo esse problema que a gente tem hoje, né, de representação na, na política, né, dentro do Estado, né? Ainda assim, são agentes eleitos, né? Não são donos do poder, eles estão no poder durante um período de tempo, né? Você, em tese, tem mais compromisso com o território, com as pessoas, com a qualidade de vida das pessoas, e quando quem decide não tem nada com isso, né? A gente tem um problema, porque o que aconteceu lá nos anos 70, Henrique, foi o que, com essa liberdade especulativa, né? É, os estados foram crescendo o seu endividamento com esses tipos de investidores. Eu acho que esse é o ponto-chave, né? Como é É, que se dá a relação desse tipo de gente que tem muito poder e dinheiro, né, com os sim, estados, né? Porque é o seguinte: você vai olhar alguém no tripé macroeconômico, famílias, empresas e Estado, para você investir seu dinheiro. Como o Estado é mais forte, poder investir o seu dinheiro no Estado e ter garantia de retorno é muito bom. E aí o sim, dinheiro improdutivo, né, porque não mobiliza outras pessoas,
o dinheiro improdutivo para o coletivo é produtivo para a pessoa. Né? Então, Exatamente. como é que é esse esquema? Eu acho que queria que você falasse isso para a gente. Porque até então, né, o mercado financeiro ele tinha que lidar com as oscilações, né, muito maiores, né, e com as capacidades de lucratividade muito menores por conta de lidar só com ações de empresas, né, ou majoritariamente ações de empresas. Ali nos anos 70 e 80, com a entrada desse dinheiro, né, para dar um exemplo assim, para ficar mais compreensível, né, ainda que um pouco, né, fuge um pouco do economês, né, mas para a gente entender, como se um investidor colocasse dinheiro aqui no Tesouro Direto brasileiro, né, e levasse para a Bolsa de Valores um título que está alicerçado numa força de pagamento de toda uma população que vive, Nossa, trabalha e troca por aqui, né? É entendi. muito, é muito mais firme do que uma empresa, não é? Mas E aí, Marquinho, o que acontece é o seguinte: o Brasil é um paraíso para essas pessoas que vão investir porque e querem o retorno do seu investimento, porque se para garantir o retorno do investimento dessas pessoas, o país, o Estado tiver que arrochar a população, aqui arrocha-se a população e está tudo bem, né? De certa maneira, continuamos sendo um país de escravos, né? Eu acho que essa é a questão. E o povo é, do estrangeiro sabe disso, né? esse arranjo, né, de pegar o Chile, e não foi só no Brasil, não, sabe, Henrique? Isso foi numa coisa do mundo inteiro, né? Tem alguns dados, por exemplo, mostram que é, eu sei de cabeça porque está nas minhas aulas, né, que em 85 você tinha, por exemplo, na França, 33% do PIB vindo, né, desses investimentos dos investidores internacionais, né? Em 2012 já estava em 66% do PIB. Em Mais que a 2020, metade, né? mais do que a metade. Em 2020, 2 anos atrás, já está em 116% do PIB. Mais que a integralidade do PIB, né? É. E aí, esse terreno firme gerou durante, né, desde os anos 70 e 80, nós estamos aqui falando de 40 anos, né, gerou, por exemplo, uma coisa que é muito fácil a gente ver hoje também, que é interessante observar a partir daí, por que a gente tem hoje economias patinando, não é? Falta emprego, falta, né, as economias não avançam em quase lugar nenhum no planeta, ao mesmo tempo que a tecnologia vai literalmente no rabo de foguete, né? As inovações tecnológicas cada vez maiores, quer dizer, você entendendo que o cara, você pega as entrevistas desses investidores lá nos 70 e 80, era muito comum o cara falar: metade do dinheiro eu boto nesse terreno firme e a outra metade eu especulo na inovação, porque a hora que eu bater na inovação certa, puf, milionário, né? Ganha uma fortuna. Então os caras seguraram a economia, então você tem uma economia que trabalha muito com inovação, né? Mas o que o professor Ladislau do Boa da PUC chama de capital improdutivo, né? E isso chega aqui para a gente, né, de uma maneira muito perversa, né? Porque com o passar dos anos vai se explorando esse modelo de título público, de título dos estados, e começa a se pensar, por mais que o terreno seja firme, começa a se pensar, como a gente falou da França, né? Mais do que o PIB, 116%. E quando começa a pensar, será que esse título é mesmo terreno firme? Né? Será que a França não vai quebrar? Mas até que ponto a França não vai quebrar? Né? Qual é o limite desse modelo? E aí É. começa a se cobrar dos estados, né? Mais garantias de pagamento. É como você bem falou, aqui no Brasil, a gente dá as garantias de pagamento às custas do povo brasileiro. Né? Então, tipo assim, o preço da alimentação, o preço da gasolina, o preço do diesel, o preço do gás de cozinha, na verdade, é um arroxo para o povo, no povo, né? Aquela famigerada PEC do teto do Temer, né? Tudo isso é Sim, para dar garantia aos credores do Brasil, do Estado brasileiro, é isso? é isso aí, exatamente, Henrique. Você pega lá essa pressão desse mercado nos diferentes estados, né? Você vê que lá na Europa, na França, por exemplo, na França, um título que chega
de Paris, ele é coberto, vamos dizer assim, ele é assumido como dívida da União Europeia inteira, ou seja, mais garantia. Nos Estados Unidos, se faz seguro de banco privado da dívida pública, ou seja, a dívida pública também tem uma outra garantia, uma garantia dupla. No Brasil, faz a PEC dos 20% dos gastos, a PEC do Temer que você falou, a bendita PEC, né, em que ele, naquele curto mandato, colocou uma emenda na Constituição dizendo que nos próximos 20 anos gastaríamos só 20% do PIB. E fica aquela, por que, que o cara está preocupado com isso por tanto tempo? Né? Mas entendendo esse processo, é fácil perceber que o que ele está querendo dizer é para o mercado, né, que não, pode colocar dinheiro aqui que nós vamos continuar pagando juros, continuar pagando que... E uma coisa que eu queria dizer é a seguinte, por exemplo, se tivesse uma coisa semelhante com a gasolina a R$ 8, que é impraticável, né, Marquinhos? A gente conversou isso na conversa preliminar, um tanque de gasolina é 25% do salário mínimo, ou seja, é impraticável, né? Viver com o salário mínimo é impraticável. Sim. E, tipo assim, se acontecesse algo semelhante na França, o povo francês tacaria fogo em carros, depredaria postos de gasolinas, de modo que o governo teria que recuar. Aqui no Brasil, não há esse tipo de manifestação popular. O povo aceita calado toda imposição, né? Sim. E, e aí é o seguinte, a minha pergunta é a seguinte, por que aqui no Brasil a pessoa média, a pessoa comum, né, não se revolta, cara? Uma pessoa que é caixa de mercado, por exemplo, né, que trabalha 6 dias por semana, 8 horas por dia, e que recebe um salário que dá para fazer uma compra no mercado que ela trabalha, uma compra de mês, e acabou o salário dela, né? Por que essa pessoa não se rebela, não se revolta, não se junta com outras pessoas para se revoltarem? O que acontece de perverso nesse país, Marcos? Essa pergunta é a pergunta do milhão, né? Não, tipo assim, o texto do Brecht é exatamente uma resposta É, para por que os peixinhos não se revoltam, né? um Existe pouco toda uma por aí, acho que estrutura que condiciona esse comportamento, né? exatamente. Acho que o texto do Brecht vai na veia, né? E vai na veia nessa coisa, porque uma gasolina a R$ 8, né? E um tanque a 25% do salário mínimo, como a gente estava falando, é uma coisa que não é só estagnar a economia, é um colapso, né? Porque não dá para trabalhar, não faz sentido o sujeito sair para trabalhar, ele não ganha mais indo trabalhar, não vale a pena, né? Vale mais a pena ele tentar a solução do lado, então a solução de casa. Então Essa política está desempregando os desempregados, né, Marquinhos? é, O povo que foi trabalhar com Uber, né? Que não conseguiu emprego e, portanto, foi trabalhar com pois Uber. Nem é, com Uber se consegue trabalhar, né? não, mas quando você dá esse exemplo do caixa, do Uber, né, eu fico pensando, e aí lembro do Gessé Souza, né, é, que por pouco não foi meu professor lá na UENF, esteve professor da UENF enquanto eu era aluno, mas não tive aula com ele. E, e como a gente está ainda parecido, bebendo muito numa estrutura ainda de casa grande e senzala mesmo, né? Enquanto a gente tem grandes barões, grandes fortunas, você tem uma boa parcela, porque quando você fala que se descreve esse emprego para mim, né, de uma funcionária que trabalha 8 horas por dia, 6 horas, 6 dias por semana, né, e consegue só fazer uma compra, qual é a condição de vida que o trabalho dela dá a mais do que um escravo no século XIX, não é? É trabalhar para sobreviver. Isso não é condição de escravo, não é? E aí quando as pessoas vão se dar conta, né, de que nada tem a perder a não ser os grilhões que os prendem, né, diria o Marx, né? Qual é o limite da austeridade? Qual é o limite da escassez? Qual é o limite do recuo da qualidade de vida que a gente vem vivendo nos últimos anos de uma né, uma velocidade, né, muito grande, né, de 2, 3 anos para cá, a vida da classe média, do trabalhador brasileiro, sofreu um ataque terrível, né? Porque a gente vem com
esse modelo econômico. Mas a Marquinhos, pergunta de como isso acontece, Henrique, é difícil demais. então, o Marx fala, o Brecht fala no texto dos tubarões, os tubarões são polivalentes, eles trabalham com diferentes frentes, né? Então, dão festas para os peixinhos, a escola, né? A religião, mas o que ele fala? Ele fala de outros lugares, espaços em que os peixinhos são doutrinados, né? Existe uma ideologia, e essa ideologia. Porque se você for pensar no aparelho repressor de Estado e o aparelho ideológico, os dois funcionam juntos, né? Porque se não fosse o aparelho ideológico, não haveria aparelho repressor que fizessem todos andar na linha. Quer dizer, esse sistema funciona porque a maioria das pessoas andam sozinha com as próprias pernas, dentro desse sistema, colocado do jeito que está. Né? Então, tipo assim, a gente está mergulhado numa máquina ideológica que naturaliza essa selvageria. Né? Vou te dar um dado que eu peguei na internet. Os 5 brasileiros mais bilionários, os 5, 1, 2, 3, 4, 5, cabe numa mão, acumulam renda e patrimônio que equivale ao patrimônio somado dos 100 milhões de brasileiros mais pobres e classe média. Então você bota numa prato da balança 5 pessoas e 100 milhões. E aí você tem o mesmo peso. Isso não é uma selvageria, Marquinhos? Com certeza uma selvageria, mas como você falou, né, Henrique, tem uma máquina toda que faz a gente até degustar, né? Quando essa semana, por exemplo, teve uma inauguração de um restaurante para ultra rico em São Paulo, né? Onde os petiscos custam mais de R$ 1.000, né? E você não vê uma revolta nesse sentido, né? Acho que é importante que as pessoas lembrem que não há riqueza, né? Não, Acumulada sem geração de pobreza. a economia é um sistema de crédito e débito, né? Que quando um tem muito crédito, vai faltar para alguém, né? É assim que funciona, né? É matemática, sabe? Não precisa ser Como um marxista. cobertor. O dinheiro é finito, né? Digamos É, assim. Então, se você cobre o cobertor a cabeça, falta cobertor no pé, digamos assim, né? Não tem jeito. ou se o cobertor está com um só, o resto dos 100 milhões que morra de frio, né? Uhum. O resto dos 100 milhões que morra de Marquinhos, frio. mas uma coisa que me deixa escandalizado é o seguinte: enquanto o Estado, lá na década de 70, 80, tinha peso nesse tripé macroeconômico, você sabe quem tem o poder na mão, são os chefes de Estado. Então você conhece, eles estão na mídia. Mas Sim. hoje, quem tem o poder, esse poder do dinheiro, das finanças, né, desse mercado que você está falando, eu não sei quem são essas pessoas. Eu não sei quem são esses tubarões. Os tubarões estão aí, vivemos em gaiolas que eles construíram, mas Sim. eu não sei sequer quem são esses caras. É. Percebe? Esses caras fazem um esquema entre os próprios peixinhos, né, de hierarquização, e aí um peixinho terceiriza, né, esse processo de exploração e faz com que os próprios peixinhos explorem os peixinhos em nome dos tubarões. Isso é muito perverso, Marquinhos. E você não sabe nem quem são os tubarões. Então, quer dizer, Exatamente. você vai se revoltar contra quem? Sim. Percebe? É. E como você falou, tem toda uma máquina construída para você admirar, né, o estilo de vida de tubarão, né, você querer ser um tubarão, você Tubarões, achar que dá para ser tubarão e não dá para ser alguns tubarão. tubarões vão parar na Forbes, né? Digamos assim. Vão parar na Forbes e você admira, né? O cara, a ideia do mérito, né? Acaba se espalhando, né? Depende de você, aquela coisa toda, né? Que está embutida aí no discurso do Paulo Guedes o tempo inteiro, né? Essa coisa das medidas, né? Para a gente tá aqui falando em 21 de março, né? De 2022, a medida que o governo anunciou de combate, de enfrentamento da população são ridículas, né? Por exemplo, a pessoa física liberar R$ 1.000 do FGTS, quer dizer, um dinheiro que o cara já tem lá guardado, se ele trabalhou, alguém deixou, algum empregador depositou, dá aquilo em duas parcelas e no discurso o Guedes fala, para que eles possam lidar com isso aí. Isso aí é R$ 8 o preço da gasolina, 150 do gás, a luz aumentando, né?
Poxa, Marquinhos, mas com o cartão corporativo, o Guedes não sabe o que é pagar gasolina, comprar gás e etc, é, né? é, Como que isso é um problema? Isso não é um problema para ele. O Guedes tem investimento em dólar, né? Então, se o pau quebrar aqui, o dólar sobe, o dinheiro E o dele. rendimento dele Por isso sobe o problema também. dele está offshore, tem offshore, né? E é engraçado é o que você está falando dos tubarões mesmo, né? O Brett, como sempre, você foi certeiro, né? E o Brett é assim, fantástico, porque é isso. Até a mídia especializada, ela tá aí, né? Embolada nas offshore, porque se você pegar a notícia lá do. Você viu porque você é atento, né, Henrique? Mas para muita gente passou despercebida a coisa do Guedes ter offshore, né? De estar nos dois lados da mesa de negociação, não pode, né? Tá errado. E as notícias, quando vinham no veículo de comunicação, eram sempre assim. A primeira frase, ainda que seja legal, a offshore, a primeira coisa é dizer que é legal, Ô, Marquinhos, né? só um parênteses. Ele é o credor e ele é É, quem paga. exatamente, Ele é quem recebe e quem paga. exatamente. Como assim, cara? É. E, e cada coisa, cada besteira que ele fala, o dinheiro dele sobe, né? Aí é uma maravilha, não? De se ver. Mas eu te cortei. A primeira notícia, a primeira coisa noticiada é que offshore não é crime, né? É, Pelo que não menos. é crime, né? E não é à toa, Ok. quer dizer, você tem os grandes conglomerados financeiros, você pega lá a denúncia do Panama Papers, né? Claro que o Grupo Globo tem, né, offshore, os grandes grupos da mídia brasileira têm offshore, trabalham nessa esfera, né, de transação. Então, né? Isso logo foi, foram passados panos quentes no Senado, ameaçou-se abrir um inquérito, mas logo se apaziguou, não virou escândalo em lugar nenhum, e puf, morreu a discussão e o Guedes está lá, né? Tudo Vive, leve e como solto. antes do quartel de Abrantes, né, Marquinhos? É, mas o Estado, que eu vou te falar, nesse modelo, né? É um Estado, sem for, o Bobbio, no dicionário da política, diz que o Estado é quem tem o monopólio da força legítima, né? Essa é a definição do Bob. Estado, monopólio da força legítima. Só que a força agora não está mais no Estado, né? Uhum. Quem tem o monopólio da força, que não é legítima, E né? aí, nesse caso, força econômica, né, Marquinhos? É na força Se econômica, transforma numa força política, né? Claro. isso, que sequestrou o Estado, né? Porque Isso que eu ia pedir para você comentar essa frase do Saramago, que a democracia, a nossa democracia é sequestrada, o nosso Estado é sequestrado. Você é, comenta isso para gente? o Saramago dizia isso lá nos anos 90, né? Que a gente vive numa democracia sequestrada, ninguém fala nada e tal. Ele falava aquilo apavorado. O Saramago, né? O português vencedor do Nobel, fantástico escritor português, né? Penso eu que ele se refere a esse processo de financiarização, porque você tem um modelo hoje, que você tem o Estado de um lado, precisando dos investimentos do mercado desesperadamente, porque só assim que consegue dinheiro, né? E de outro, o mercado que exige do Estado cada vez mais garantias, né? Para poder emprestar o dinheiro num mundo em que eu mudo de Estado para Estado na velocidade de um clique, né? Ô, Marquinho, eu vi outra notícia, outra informação, que sim, R$ 52, ou seja, mais da metade, de cada R$ 100 que se recolhe por impostos, é para pagar a dívida com essa gente. Né? É, 52, sobra 48. E aí, 48, desses 48, a Previdência pega uns R$ 23, e aí sobra R$ 25 para o resto. E aí você tem porto, aeroporto, infraestrutura, saúde, educação, isso segurança pública, antes da tudo. PEC, né, Henrique? Agora tem que parar nos 20, porque o Temer mandou o recado lá para o mercado, né? Mas é isso, o GSE constrói toda essa reflexão também, né? No livro da Elite do Atraso, Ou, né? É levar o verdadeiro problema, e a gente até conversou sobre isso, a corrupção, óbvio, é um problema no eu Brasil. queria pedir para você comentar isso, Marquinhos. A tese, comentar a seguinte tese: seria a corrupção, a evidente corrupção no mundo político brasileiro, apenas uma cortina de fumaça que esconderia do cidadão comum o verdadeiro problema? Porque enquanto os políticos roubam milhões, esses caras faturam bilhões ou tri. Seria É, esse o verdadeiro problema? é,
Vou te responder com o Gessé Souza, né? E quando ele fala da elite do atraso e que a gente construiu, né, uma compreensão de quem nós somos, né, dessa coisa do jeitinho brasileiro, né, que a gente gosta da malandragem, né, que com a gente, né, as coisas são sempre conversáveis, isso é o berço da corrupção e tudo mais. E o que o Gessé diz é o seguinte: é um problema, claro, de fato, a corrupção, né, mas a corrupção não é um problema só do Brasil, certo? Né? Se, acontece em todo canto, né? A gente tem tanto essa autoimagem de corruptos, né? Que parece que quando acontece um caso de corrupção em outro país, parece que não, foi algum brasileiro que foi lá ensinar, né? Porque parece que é tão nosso e só nosso e enfim. Mas se você pegar o quanto que essa fortuna produzida no Brasil, como você falou, essa proporção gigantesca que vai, né, na rolagem dessa dívida, que vai, né, O Marquinhos, o brasileiro comum, assim, a pessoa média comum, nem sabe dessa dívida, Marquinhos. Está pegando é, mais da metade do orçamento. E se é, está pegando metade do orçamento, é orçamento que falta para essa pessoa, como, por exemplo, política de habitação, política de educação, sim, etc., de cultura. Né? E as é, pessoas estão alienadas, elas não sabem o que lhes faltam, cara. Isso é muito perverso, Marquinhos. é. E a coisa vai, né, como eu falei com você, quando a gente conversou, a gente vive um modelo muito ainda no esquema muito parecido do modelo colonial mesmo, de fato, porque as riquezas continuam indo embora daqui, né? Não vão mais nos navios, mas vão no clique, né? Vão digitalmente, né? A gente vive uma elite, como você trouxe muito bem, 5 famílias que têm um patrimônio de 100 milhões de pessoas, né? Se isso não te lembra Casa Grande e Senzala, o que que te lembra Casa Grande e Senzala? Não, Né? e essas 100 milhões de pessoas pacificadas, isso que é o mais incrível, Marquinhos. É, a máquina cultural ela age de uma maneira perversa, né? Eu estava lendo hoje, Henrique, um amigo mandou para mim uma reportagem de uma antropóloga que dizia que afirmou que o trabalho por aplicativo gera um avanço da direita. Quer dizer, aquela ideia do Uber, né, que ganha o que você trabalhar, né, que depende do seu esforço, né, o quanto você se dedicar, é o quanto você vai ganhar, e com ausência total de direitos, né, de trabalho. E essa ideia que é mais uma conversa fiada do que outra coisa, né, porque não se encontra dignidade nesse trabalho sem direito, né, leva as pessoas a votarem em políticos de direita. Quer dizer, uma desvalorização dos direitos trabalhistas, né, um caminho cultural, né, asfaltado para austeridade, para retirada de direitos e tudo mais. É o que a gente está vendo aí, né, Henrique? As coisas não estão desconectadas, né? Não estão desconectadas. Isso que assusta, como a revolta não vem. Eu confesso que estou assustado, assim, porque Isso é tipo, muito assustador. É, uma frase que você falou na nossa conversa preliminar, né? Vitor Hugo, não há paraíso dos ricos sem inferno dos pobres, né? não há, E não há outra paraíso. frase que eu vi, acho que Dostoiévski, não sei se foi ele, mas talvez tenha sido, os ricos farão tudo pelos pobres, menos descer de suas costas, né? Isso é ótimo. Essa É, frase é muito forte, né? é. E que vai contra, assim, até o verdadeiro liberal, que você pega lá na filosofia do Locke, o pai do liberalismo, né? O Locke dizia: a riqueza do homem deve ter o alcance do seu trabalho, certo? O alcance do seu trabalho, defensor da propriedade privada, mas o alcance do seu trabalho. E é óbvio que o Bezos, por exemplo, não tem a riqueza que o trabalho dele alcança, né? Isso Ninguém é muito mais, né? tem um trabalho que alcança uma viagem espacial, não é isso? Isso só se dá no coletivo, só se dava no coletivo, né? Na força coletiva do trabalho de todos que gerava essa potência. Agora não, está acumulada e nesse mundo que é comandado pelos milionários mesmo, né? Marquinhos, você enquanto professor, e isso já, essa nossa conversa já é uma coisa que vai nesse sentido.
a minha pergunta é a seguinte: o que nós, pessoas comuns, podemos fazer contra essa macroestrutura? Nós que atuamos no micro, no mundo imediato, né? E aí a gente olha um quadro e o quadro é assim, o macro tipo assim, é perverso e ele influencia decisivamente a sua vida para o pior, para ruim, para coisa ruim, né? E o que você, enquanto um agente do micro, do mundo imediato, pode fazer e para não se deprimir, inclusive, né? Diante desse quadro tão aberrador, né? De É, 5 famílias acumular o patrimônio de 100 milhões e tá tudo bem, sacou? é, Então, o que a gente pode fazer, Marquinhos? O que você sugere? Tem alguma sugestão? Não, eu acho que você comentar, ensinar, problematizar, levar isso para os seus alunos do ensino médio é uma super contribuição sua, né? é. Essa, Eu acho que essa problemática tem que estar nas escolas. essa com certeza é uma. é, Acho que é a minha atuação micro, né, Henrique? Eu vou tentando dialogar, problematizar onde eu passo, conversar com meus alunos que gostam muito dessas reflexões, também porque conseguem entender melhor a dinâmica dos atores, né? Mas é difícil, né? Também é outra pergunta do milhão, né? Porque sozinho é difícil de encarar também, né? Ao mesmo tempo que você falou, as pessoas acabam sonhando em ser esse cara, né? É, Dá para lembrar do Freire, né? A educação falha quando o sonho do oprimido é ser o opressor, né? E, tem um fetiche ao redor da é, figura do e não cara. faz, acho que falta fazer a conta, né? Que não dá para ter bilionário sem uma miséria por trás, né? Não dá, não existe, não fecha a conta. Se você entender a economia como um sistema de crédito, se um tem tanto crédito, É vai porque está faltar para faltando alguém. crédito para outros, né? É, mas essa conta não vem. Parece que há, em última instância, a possibilidade de todo mundo ser o Bezos, né? Como é uma conversa O que é fiada, impossível, conversa o que é fiada. impossível, né? Ou a galera que acredita nisso acha que pode chegar, né? Ou ver o Silvio Santos, né, que foi engraxate e agora é milionário, como como uma a possível regra, né? Ou como não como uma exceção, né? Como se a exceção justificasse toda a injustiça do jogo, né? Marquinhos, eu acho que esse papo é super utilidade pública. Assim, agradeço você enormemente. Caminhando já para o fim, gostaria de perguntar o seguinte: tem alguma pergunta que eu deveria ter feito e não fiz? E Não, também já encaminho para as suas considerações finais. Henrique, eu acho que o que é interessante a gente falou um pouco da história da financiarização, mas eu acho que é interessante a gente perceber o mundo, né? É importante saber a história, mas chegar aqui. A gente tem um Estado que precisa de dinheiro dos investidores, tem os investidores que exigem garantias do Estado cada vez maiores para receber, né? Essas garantias se dão a essa altura do campeonato, né, com a corda cada vez mais tensionada em retirada de direitos das pessoas, né? Me parece que a situação não, não encontra uma saída, né, minimamente satisfatória. Não sei muito bem que vai funcionar, como isso vai acontecer, qual é o limite das pessoas, né? Que a gente estava falando o, como que é complicado. A gente tem uma bolsa de valores que sobe, bate recorde, uma economia capenga, né? Como uma coisa deveria demonstrar um pouco o que a outra é. E isso não acontece, quer dizer, o mercado gosta quando as pessoas aqui no Brasil vivem na miséria sem revolta e a bolsa sobe, né? Acho que essa preocupação com a bolsa, entendendo esse cenário, né? Deve ser revista, né? O sujeito comum que pensa dessa maneira, enfim. Acho que é importante entender as ações dos atores. Acho que esse modelo é interessante para isso, para você se localizar melhor nesse mundo, né? E como consideração final, Henrique, eu vou um pouco nessa pergunta, o que dá para fazer, né?
Parece que o que dá para fazer é tentar esclarecer, tentar refletir, tentar pensar, tentar organizar coletivamente, tentar escolher melhor, né, em quem você vai votar nas eleições, porque embora esse estado aí já não seja mais o grande protagonista do jogo, ele ainda é um ator importante, né? Os milionários ainda não descem a porrada na gente diretamente, usam o Estado para isso, Uhum. né? É, vamos ver até quando, né? O Amoedo se candidatou a presidente, né? Na última eleição. Enfim, olhar para o pós-interesse, parar com esse fetiche, né, com o milionário, até no sentido filosófico mesmo, de vida. Para que serve tanto dinheiro, né? O que que é a vida? O que que se vai em busca de tanta coisa? O que que é vencer na vida, né? Quer ter uma vida satisfatória e como que a ganância pode levar a gente a lugares muito obscuros, né? E nós Será estamos que sempre esses na caras são tão pobres que a única coisa que eles têm é dinheiro? pois é, Será que essa questão do material assim é tão importante mesmo para uma vida feliz? a Será que essas ganância, pessoas não têm reflexão filosófica nenhuma? é, a Importante. ganância. Acho que o bilionário menos, né? Mas quem está aí defendendo o bilionário, né? Porque às vezes eu dou essa aula e o cara fala assim, mas professor, o cara venceu o jogo, esse jogo que é o certo porque o cara venceu. Porra, mas venceu às tuas custas, não um golpe, eu acabei de te mostrar, sabe? Mas o Quer cara dizer, não. o Brecht é muito certeiro, né? Os É, peixinhos, há uma hierarquia entre os peixinhos, é, e os próprios peixinhos defendem que o sistema de fato seja assim. exatamente, exatamente. Henrique. Aí eu vejo assim, o cara com 15 anos, cara, ele quer defender o direito do Bezos ser bilionário, É. né? Eu falei isso para você na conversa preliminar, mas tem uma frase do Foucault que eu gosto muito, que é uma expressão que ele usa, né? Quando isso acontece porque a gente engole o olho do rei, né? E a Exatamente. gente passa de maneira autônoma a defender, né, É, esse estado quo, né, a naturalizar esse estado quo, é defender que de fato seja assim, né? A gente faz isso, cara. é. É impressionante, Marquinhos, o poder ideológico dessa narrativa toda, né? Exatamente. E que vai, e é bem 1984, né, Henrique? Assim, essa entrada no mundo corporativo na nossa vida, né? Não é mais trabalhador, é colaborador, né? Você não dá retorno para ninguém, dá feedback, né? Você não trabalha mais, é Não é job, emprego, é job. vai pegar um job ali, não sei, sabe? E, e essas coisas vão tirando as nossas categorias de encontro, né, com o mundo do trabalho, como ele realmente é, né, entregar um valor, receber outro, que seja justo para ambos. Isso a cada vez mais fica, né, como 1904 e como Bourdieu, né, Henrique? A dominação perfeita é que é exercida Marquinhos, pelo próprio dominado. se você fosse deixar um livro, ou um filme, um documentário, assim, para quem está nos assistindo, você teria alguma sugestão? Eu acho que livro 1984, né? Um pouco A batido gente com a falou também da elite do atraso do Gessé, né? elite do atraso do Gessé. Se quiser ir para uma economia acessível para todo mundo, o professor Ladislau do Bor tem um canal do YouTube também. Ele disponibiliza o livro dele, A Era do Capital Improdutivo, e no YouTube ele explica cada capítulo. Então você pode ler o capítulo, entender o que ele diz e ouvir a Como é que explicação chama do o professor, professor. Marquinhos? Ladislau do Bor. Hum. Ladislau do Bor. A Era do Capital. Eu comprei o livro dele, achei. Tá na mão, né, sua biblioteca. O bom de falar em casa é isso, né? A Era do Capital Improdutivo. Que é justamente isso, como esse dinheiro virou especulativo, né? E filme tem o Nomadland, né? Que é muito bom também. Tem o A Grande Aposta. O Lobo de Wall Street, né? Imagino. É, isso, A Grande Aposta também é muito bom. Tem A Rota do Dinheiro Sujo, que eu falei com você, né? Aquela série do Netflix, que tem a história do HSBC, como que a HSBC ganha dinheiro e cresce no mundo às custas de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas nos E tá Estados tudo Unidos. bem, né? E tá tudo bem, o FBI pegou, né? Provas e mais provas e não aconteceu nada, né? Esse pessoal, esses tubarões têm a costa quente, né, Marquinhos? É, tem que seguir o dinheiro, né? Se quiser entender o mundo do capital, diria Marx, né?
para entender um povo, devemos entender como ele se organiza coletivamente para saciar as necessidades do corpo e da alma, né? Isso aí. Marquinho, eu queria te agradecer, cara. Gratidão. Deixar aqui já um convite para conversas futuras. Desejar tudo de bom para você no seu trabalho. Acho que seu trabalho com os adolescentes, sobretudo com os adolescentes, né, é imprescindível para a gente, cara. Continue nessa força, assim. Eu, E eu que agradeço, Henrique. Eu adorei participar, conversar com você. A gente não batia papo há um tempão, né? Bom te ver, bom ver você bem aí em Minas Gerais, nessa terra legal. Bom bater papo, ouvir Brett, né? Ouvir essas referências maravilhosas que você tem sempre. E, e crescer, né? Aprender também. Não é? Foi um prazer muito grande. O tá convido certo. Um abraço para você, cara. Tudo de bom. outro, Henrique. Até. Tchau. Tchau, tchau.